Item número SCP-003 Classe do objeto Euclídeo Procedimentos Especiais de Contenção SCP-003 deve ser mantido sob temperatura constante de, no mínimo, 35 graus Celsius e idealmente acima de 100 graus Celsius. Nenhum organismo vivo multicelular de categoria 4 ou de maior complexidade é permitido entrar em contato com SCP-003. No evento de uma falha elétrica total, se SCP-003-1 começar a aumentar sua massa, funcionários designados devem entrar em contato corpóreo com SCP-003-1. Idealmente, os funcionários devem utilizar seu calor corporal para manter SCP-003-1 acima da temperatura crítica. Porém, o contato deve ser mantido mesmo no evento de SCP-003 atingir a temperatura de ativação, o que deve durar no mínimo até SCP-003-1 avançar completamente ao seu segundo estágio de crescimento. Funcionários que entrarem na área de contenção de SCP-003 precisam ser examinados em busca de parasitas de categoria 4 ou de maior complexidade que possam estar em seus corpos, e esterilizados se existirem organismos presentes. Todo o pessoal que entrar em contato físico com SCP-003-1 deve informar isso imediatamente para se submeterem à esterilização. SCP-003-1 não deve ser removido de SCP-003-2, exceto nos casos emergenciais descritos acima. Qualquer mudança significativa nas atividades únicas de SCP-003-2, incluindo padrões, frequência ou cores, deve ser reportada dentro de até 3 horas após a ocorrência. A cessação das atividades únicas de SCP-003-2 deve ser reportada imediatamente. SCP-003-2 deve ser alimentado pela fonte elétrica designada gerador 003-X em todos os momentos. Descrição: SCP-003 consiste de 2 componentes relacionados, mas de origens distintas, denominados SCP-003-1 e SCP-003-2. SCP-003-1 é, aparentemente, composto de quitina, cabelo e unhas de origens biológicas desconhecidas similares a SCP, e SCP, dispostos em uma configuração similar à de uma placa-mãe de computador. Testes revelam que SCP-003-1 é mais antigo que os primeiros circuitos criados em um patamar de milhares de anos. SCP-003-1 é considerado senciente, mas não é ativamente perigoso, exceto em determinadas condições. SCP-003-1 foi encontrado em um bloco de pedra, SCP-003-2, no qual se encontra atualmente. As runas encontradas em SCP-003-2 não coincidem com nenhuma linguagem conhecida e tremeluzem com tons pálidos. SCP-003-2 é controlado por um computador interno, não biológico, cujo conteúdo é praticamente impossível de acessar sem correr o risco de danificar SCP-003-2. SCP-003-2 é capaz de emitir quantidades controladas de radiação, incluindo calor, luz e tipos anômalos de radiação. SCP-003-2 possui uma fonte de energia interna de natureza anômala, que aparentemente vem perdendo energia desde muitos séculos antes de sua descoberta. É considerado provável que SCP-003-2 foi criado com o propósito de conter SCP-002-1. Dados recuperados de SCP-003 que foram parcialmente interpretados podem referir-se a um passado ou potencial futuro evento de reestruturação de classe LK causado por SCP-003-1. SCP-003 foi localizado pela equipe de monitoramento remoto SVR-04 Beta. Parece ser possível que a SVR-04 Beta tenha sido deliberadamente contatada por SCP-003-2. Outras organizações também têm sido alertadas para a existência de SCP-003, possivelmente por meios semelhantes. Apesar desta atividade, SCP-003-2 não parece ser senciente, com base na sua falta de reação notada na análise e procedimentos M03, Glória.
Quando SCP-003 atinge temperaturas inferiores a 35 graus Celsius, ambos os componentes reagem. Primeiramente, SCP-003-1 entra em um estado de crescimento caracterizado por um aumento exponencial de sua massa. Este estado de crescimento consiste em duas fases. Em ambas, SCP-003-1 utiliza a matéria ao seu redor para subsidiar parcialmente seu crescimento, começando com qualquer material inorgânico, incluindo elementos atmosféricos. Em seguida, começa a utilizar elementos orgânicos inanimados, incluindo células mortas de pele, cabelo, quitina, esmalte, queratina e qualquer outro material biológico morto. A primeira fase sempre é a mesma. SCP-003-1 primeiramente aumentará sua massa, então irá tomar uma forma similar a uma ofiuroide, estrela frágil, de 15 metros de diâmetro, incluindo o que parece ser um processador central de 3 metros de diâmetro. Depois irá formar órgãos sensoriais que parecem escanear o ambiente ao seu redor, e irá converter parcialmente a área ao seu redor em uma substância anômala não identificada. SCP-003-2 parece ser imune a essa conversão. A segunda fase descreve uma alteração no crescimento que ocorre quando o SCP-003 entra em contato com material orgânico vivo. SCP-003 parece se automodelar como um material orgânico em questão e irá tentar se comunicar com os organismos que correspondem a seu inicial modelo ou modelos. Em sua segunda fase, SCP-003-1 pode pausar, diminuir ou mudar seu crescimento, e também irá converter matéria inorgânica e morta em estruturas funcionalmente similares, enquanto altera anomalamente sua composição física. Enquanto no primeiro estágio o crescimento é consistente, no segundo, a taxa de crescimento é diminuída em uma razão de 20 a 90% enquanto o SCP-003-1 permanecer em contato com matéria orgânica viva. A quantidade de diminuição é determinada pela complexidade do organismo em contato com SCP-003-1, como confirmado através de medições removido. SCP-003-1 aparenta utilizar grandes quantidades de processamento para analisar matéria orgânica viva. Em cada um dos estágios de crescimento de SCP-003-1, SCP-003-2 libera doses de radiação que inibem temporariamente o crescimento de SCP-003-1 ou o revertem quando a temperatura alcança mais de 100 graus Celsius. Emissões de radiação similares podem ser produzidas ou replicadas por outros meios anômalos. Adendo 003-01 agindo de acordo com informações coletadas a partir da análise linguística das runas de SCP-003-2 e análises de dados comparativas, a equipe de pesquisa M03, Glória foi capaz de criar um vínculo entre SCP-003 e dados expurgados para analisar suas funções. SCP-003-1 deve agora ser considerado senciente e mantido constantemente a, no mínimo, 1 km de distância de dados expurgados e do subproduto resultante deste vínculo. Adendo 003-02. A perda de energia de SCP-003-2 foi exacerbada pelos procedimentos realizados por M03, Glória. Sob ordens de 5, M03, Glória prosseguirá com os procedimentos. Adendo 003-03. Durante os procedimentos realizados por M03, Glória, SCP-003-1 duplicou sua massa e deu início a um crescimento estrutural acelerado. A temperatura foi imediatamente revertida a 100 graus Celsius. O crescimento de SCP-003-1 continuou por 9 minutos e 6 segundos e parou após receber um pico de radiação produzida por SCP-003-2. Em seguida, SCP-003-1 reverteu ao seu estado normal após 3 minutos e 39 segundos. As novas formações então se dissolveram, transformando-se em poeira residual que foi coletada para análise. Ambos SCP-003-1 e SCP-003-2 cessaram completamente todas as atividades detectáveis. SCP-003-2 não voltou a funcionar até ser conectado a uma fonte de alimentação externa.
Suas runas brilharam uniformemente em um tom cinza, e suas atividades normais só reiniciaram após 3 horas. SCP-003-2